O Supremo Tribunal Federal fez hoje 2 acariações na ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022. As acariações foram a portas fechadas. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e advogados de alguns réus acompanharam pessoalmente. Moraes negou o pedido da defesa do ex-ministro e candidato a vice de Jair Bolsonaro, general Walter Braga Neto, para que a acariação fosse gravada. Segundo ele, para evitar pressões indevidas, inclusive por meio de vazamentos pretéritos do que seria ou não perguntado aos co-réus, que poderiam comprometer a instrução processual penal. De acordo com a ata da acariação, divulgada horas depois, os réus mantiveram seus depoimentos e, com isso, as contradições continuaram. Uma delas sobre uma suposta entrega de dinheiro em uma sacola de vinho que Cid disse que recebeu de Braga Neto. Segundo as investigações, era para financiar o plano Punhal Verde Amarelo, que previa o monitoramento e até o assassinato de autoridades. Braga Neto voltou a negar a entrega do dinheiro. Cid manteve a versão de que recebeu a sacola. O advogado de Braga Neto perguntou se ela estava lacrada ou aberta. E disse que teria calculado o valor aproximado pelo peso da sacola, mas que em momento algum ela foi aberta. O advogado de Braga Neto perguntou por que Mauro Cid não se referiu à sacola de dinheiro nos primeiros depoimentos à PF. Cid disse que não se referiu à entrega do dinheiro porque estaria ainda em choque em virtude da prisão de companheiros dele. A defesa de Braga Neto também quis saber onde ele teria recebido a entrega. Cid disse não se recordar exatamente, mas que pode ter sido em um dos 3 lugares onde transitava mais no Alvorada: a garagem privativa, a sala da ajudância de ordens ou o estacionamento ao lado da piscina. A segunda acariação foi entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, que é testemunha na ação penal. Diante do ministro Alexandre de Moraes, o general Freire Gomes afirmou que Anderson Torres não participou das reuniões em que os comandantes militares discutiram a minuta de um decreto golpista com o então presidente Bolsonaro. E reiterou o seu depoimento judicial, onde afirmou que o réu Anderson Torres, na sua presença, jamais incentivou qualquer ato fora da legalidade. Sobre o documento encontrado pela PF na casa de Anderson Torres, Freire Gomes disse que ele tinha um conteúdo semelhante ao documento apresentado por Bolsonaro aos comandantes militares em dezembro de 2022. De acordo com a ata, a testemunha não diz que as minutas são iguais ou com conteúdos idênticos, mas sim que os conteúdos são semelhantes. Com o fim das acariações, o processo do núcleo crucial da tentativa de golpe se aproxima do fim. Agora, o relator Alexandre de Moraes pode abrir prazo para as últimas manifestações do Ministério Público Federal e das defesas. Depois disso, a primeira turma poderá se reunir para julgar os réus e decidir se Bolsonaro e outros 7 aliados são inocentes ou culpados. O Supremo acaba de divulgar as atas da audiência de acariação entre os envolvidos na trama golpista. Queria jogar para vocês aqui, a gente acabou de receber, então a gente está lendo junto com vocês para trazer em primeira mão essas informações. Lembrando para vocês, a gente vai começar aqui então com os trechos da acariação entre o Braga Neto e o Mauro Cid. Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, está preso por obstrução de justiça. Hoje foi lá fazer a acariação no Supremo com o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator, fez a colaboração premiada. Aí, começando, tinham 2 pontos principais que a defesa do Braga Neto levantou e, por isso, pediu essa acariação. Um em relação ao dinheiro ali que teria sido entregue numa caixa de vinhos por Braga Neto a Mauro Cid para financiar os golpistas em frente aos quartéis. E o segundo ponto ali de contradição seria aquela reunião do dia 12 de novembro de 2022 na casa de Braga Neto, onde teria sido discutido aquele plano Punhal Verde Amarelo, que, entre outros pontos, seria para um plano de execução do presidente Lula, Alckmin e também Moraes, tá? Teria sido autorizado ali. Então, começando por essa reunião do dia 12
de novembro de 22. O que diz aqui a ata? Segundo a ata, os réus mantiveram as suas versões e, consequentemente, as contradições apontadas nos depoimentos anteriores, porque o Cid disse que aconteceu essa reunião para discutir ali insatisfação com os rumos do país depois da eleição de Lula eleito em outubro, essa reunião em novembro, e o Braga Neto disse que a reunião aconteceu para discutir amenidades. Então a ata está dizendo que hoje, na acariação, eles mantiveram o que eles falaram, essas duas versões, e por isso, portanto, mantiveram também as contradições apontadas nos depoimentos. O Cid reafirmou que encaminhou os coronéis Oliveira e Ferreira Lima para conversar com o general Braga Neto sobre a insatisfação que ambos estavam com o resultado eleitoral, o que foi negado, novamente, pelo Braga Neto, que, por sua vez, reafirmou que o encontro foi tão somente para que ambos os militares o cumprimentassem. Também não houve concordância sobre o teor da conversa dentro do apartamento do Braga Neto e a permanência de 2 militares e do réu Mauro Cid, uma vez que o Braga Neto reafirmou que os 3, o coronel Oliveira, o coronel Ferreira Lima e o Mauro Cid, chegaram e saíram juntos do seu apartamento, enquanto o Cid reafirmou que chegou junto com os demais, porém saiu sozinho no momento anterior aos coronéis Oliveira e Ferreira Lima, que permaneceram no apartamento do Braga Neto, pois iria preparar uma reunião para o então presidente Bolsonaro. Aí esse é o segundo ponto aqui da contradição, que é o dinheiro. Aquilo que eu falei para vocês, o Braga Neto disse que essa história que o Cid contou não é verdade, o Cid disse que recebeu o dinheiro do Braga Neto. O que ficou aqui registrado na ata? Que, indagado pela advogada do Cid, o Braga Neto reafirmou que não era comum que lhe pedissem recursos, pois isso era centralizado no presidente do partido, o PL, ou do próprio presidente da República, mas que, quando o pedido lhe era feito, o seu procedimento era encaminhar ao tesoureiro do PL. No caso dos autos, Braga Neto se recorda que foi abordado pelo Mauro Cid na saída ao lado da piscina no Palácio da Alvorada, com o pedido do réu colaborador, do Mauro Cid, da necessidade de recursos que deveriam ser obtidos pelo PL. Não se falou em valores e o réu Braga Neto encaminhou o pedido ao tesoureiro do PL. Ele está mantendo o que ele disse aqui, que seria um dinheiro, seria um pedido que foi repassado para o tesoureiro do PL, que é o partido comandado pelo Valdemar, partido do ex-presidente Bolsonaro. Aí segue aqui, Indagado por sua advogada, o Mauro Cid informou que quando o Braga Neto lhe entregou a sacola de vinho, informou-lhe que continha dinheiro e que deveria ser direcionado para suprir aquele pedido que antes foi feito e foi negado pelo PL. Perguntado pelo advogado do Braga Neto, Mauro Cid disse que no momento da entrega do dinheiro, Braga Neto não mencionou o nome do Major de Oliveira. Após receber o dinheiro, Cid entrou em contato com o de Oliveira para combinar a entrega. Então eles estão mantendo aqui o que eles falaram nos interrogatórios e o que as suas defesas já tinham antecipado. O Braga Neto disse que teve essa conversa, mas que seria um pedido de dinheiro encaminhado para o PL, e o Cid está dizendo que o dinheiro foi entregue na caixa de vinho ali para ele e que foi